Gestão do trabalho no programa de gestão. Agora nós abordaremos alguns aspectos mais relacionados à gestão da equipe, combinações, questões de comunicação, que são importantes de serem exploradas para a melhor organização do trabalho no teletrabalho. Bem, como premissas, a gente traz que as atividades de integração, de desenvolvimento de equipe, planejamento, acompanhamento e avaliação deverão privilegiar a execução de forma presencial, preservando e reforçando a qualidade das relações humanas no trabalho. Então, a ideia é que, claro, essas atividades elas podem acontecer em algum nível também no remoto, no teletrabalho. No entanto, criar espaços, oportunizar que esse tipo de atividade seja preferencialmente executada no presencial, exatamente para atender a questão de manutenção das relações humanas no trabalho. A previsão de horários diários comuns aos membros da equipe, de forma a garantir que a interação síncrona seja viabilizada. Então, a ideia dessa premissa é que a equipe irá, enfim, manter então o seu horário de atendimento conforme já é praticado no presencial. No entanto, é importante que quem esteja em teletrabalho, nos dias em que estará trabalhando de forma remota, haja essa combinação de uma janela de comunicação, ou seja, qual é o horário em que todos estão disponíveis para interagir, tirar dúvidas dos usuários, tirar dúvidas entre os colegas das equipes. Então, os horários dos componentes da equipe podem não ser exatamente os mesmos horários de início e término da jornada de trabalho, mas, no entanto, é importante já pactuar um horário em que todos estarão disponíveis. Qual vai ser essa janela? Das 10 ao meio-dia, das 14 às 17, das 9 ao meio-dia, enfim. Conforme as atividades da equipe, isso deve ser já planejado antes da adesão acontecer, exatamente para que o trabalho remoto ele não fique inacessível, né? O trabalhador remoto ele precisa estar acessível. A gente vai também explorar um pouco mais essa questão da disponibilidade mais à frente. Então, quais são os horários diários em que todos estarão aptos a serem acionados, inclusive simultaneamente, para fazer trocas e combinações? E aí, por fim, a comunicação setorial deverá ser planejada e executada de forma a contemplar todos os servidores envolvidos. Exatamente porque é possível que nós tenhamos servidores que aderiram e que não aderiram ao programa, servidores que aderiram e que estão no presencial, naqueles dias da escala presencial, e outros que estão em trabalho remoto. Então, para a comunicação chegar a todos, ela precisa ser muito bem planejada e considerar exatamente que combinações que sejam feitas a partir das trocas que acontecem naturalmente no presencial, não se sobreponham ou não excluam quem está no trabalho remoto naquele dia. Então, é importante que todos os membros da equipe, o gestor e os membros como um todo, atentem para isso, para que as decisões, para que as combinações que ocorram mais no presencial, elas sejam compartilhadas, não só transmitidas, mas compartilhadas com o pessoal que está em remoto, para que eles também possam fazer parte dessas decisões. Então, a comunicação sempre é um fator-chave, né, de sucesso das equipes. No programa de gestão, ela se torna mais importante, mais desafiadora, exatamente para manter a coesão da equipe. Então, em relação a isso, a norma já traz alguns aspectos de responsabilidade do servidor em relação à comunicação e também, né, posteriormente, em relação ao gestor. Bem, então, cabe ao servidor manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados e ativos. Deve-se consultar diariamente a caixa de e-mail, né, profissional, mas também os outros canais que a equipe eleger, que são canais utilizados pela equipe. Por exemplo, o Teams, o mconf, se for o WhatsApp, enfim, os canais que a equipe pactuar, que é por ali que a comunicação vai acontecer. Então, além do e-mail de trabalho.
permanecer em disponibilidade para contato por telefone, pelo período acordado com a chefia e a equipe, que pode ser aquele mesmo período da janela de comunicação que a gente comentou no slide anterior. Então, é importante que todos saibam que, estando em trabalho remoto, se está disponível para contato por telefone também. Cuidando para não extrapolar o horário de funcionamento da unidade, exatamente para que a gente evite, né, que o servidor seja acessado em diferentes turnos, né, de manhã, da tarde e de noite. Então, a gente aqui considera para não extrapolar o horário de funcionamento da unidade, mas também o horário da jornada de trabalho do servidor. Manter a chefia imediata informada, né, exatamente sobre como que está sendo a execução do seu trabalho remoto, e se ele encontrar alguma dificuldade, pontuar isso, pedir ajuda para o gestor, exatamente para que isso não tenha uma consequência final só lá na avaliação das entregas. Havendo alguma dificuldade, que isso seja comunicado e que isso seja desenvolvido, né, a tempo de conseguir, de fato, efetivar a entrega inicialmente prevista. Também é responsabilidade do servidor comunicar à chefia imediata sobre outras intercorrências, né? Afastamentos, licenças ou outros impedimentos que podem resultar numa adequação das metas que estavam previstas no plano ou até numa redistribuição desse trabalho entre os demais colegas da equipe. Sobre a segurança da informação, cabe ao servidor zelar pelas informações acessadas de forma remota, observando normas internas e externas de segurança da informação. No site da Edurgs nós temos uma trilha de aprendizagem específica sobre LGPD e também sobre segurança da informação. Então, lá são recomendadas capacitações básicas para os servidores. E também cabe ao servidor retirar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à realização do seu trabalho remoto, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à guarda documental, e mediante um termo, então, de recebimento e responsabilidade sobre esse material. Agora, então, sobre o gestor imediato, a chefia, né? São responsabilidades deliberar sobre a pertinência do programa de gestão no âmbito da equipe, a partir de uma discussão coletiva, com a equipe também, organizar o trabalho de forma a manter o atendimento ao público presencialmente, quando houver, acompanhar a adaptação dos servidores no programa de gestão e estar em contato permanente com os servidores, inclusive para passar novas orientações, para se manifestar em relação ao que está sendo entregue. Então, essa comunicação precisa ser também muito bem gerenciada por parte da chefia imediata. Plano de trabalho, que é aquele instrumento base que a gente comentou lá naquela imagem no início deste módulo, que vai subsidiar aí a execução, o planejamento e execução do trabalho como um todo. Ele é elaborado pelo servidor em conjunto com a chefia, considerando as demandas de trabalho, e nele haverá as atividades e as entregas que serão desenvolvidas em teletrabalho durante um período, por exemplo, uma semana. Então, eu vou informar, o servidor informa quais atividades, quais são as entregas que ele vai fazer naquele período, e dentro daquele período, quais são os dias que ele irá presencialmente trabalhar, dentro de uma escala pactuada com a equipe, de forma a ter aquela cobertura, né, de atendimento em todos os dias, presencial. Bem, então o plano ele vai ser o resultado da soma de horas em atividades de teletrabalho, somado às horas dos dias presenciais que o servidor irá trabalhar. Então, essa soma ela deve corresponder à jornada regular do servidor. Então, se o servidor que ele tem uma jornada de 40 horas semanais, um exemplo, ele irá 3 dias presenciais, ele irá 24 horas presenciais naquela semana. As outras 16 horas serão em atividades de teletrabalho, por exemplo. Então, o plano ele deverá ser reorganizado se houver alguma eventualidade, um afastamento, uma licença, ou por uma necessidade de serviço, por exemplo, se planejou determinadas atividades para a semana seguinte e houve uma mudança de priorização. Então, o plano ele pode ser reeditado. Ele precisa representar o que de fato acontece.
Então, por isso, ele é feito antes do período começar, ele é pactuado entre o servidor e a chefia, mas ao longo do período ele pode ser reeditado. Em ambas as situações, requer tanto a certificação do servidor na proposição do seu plano, quanto da chefia imediata para o plano entrar em vigor. Tanto para propor o plano, quanto para editar o plano. Ele precisa dessas duas assinaturas, servidor e chefia imediata. Agora, então, chegando na etapa final lá, daquela imagem do fluxo, a avaliação das entregas. Então, decorrido o período de planejamento e execução do plano de trabalho, abre a etapa de avaliação das entregas. Elas serão avaliadas pela chefia imediata, a partir de uma análise fundamentada, com critérios objetivos. O prazo dessa avaliação é de até 40 dias. Então, o plano ele é finalizado, né? Encerra o período do plano. Há uma janela de 2 dias úteis ainda para uma eventual edição. E logo em seguida, abre para a chefia imediata fazer a avaliação do plano. Até 40 dias do término do plano. Claro que sempre se orienta que essa avaliação seja feita o quanto antes. As notas, então, elas são por atividade, não é uma avaliação global daquele período, é a avaliação das entregas das atividades previstas no plano. E aí, então, se tem as notas, né? Acima de 5 é uma nota considerada aceita, igual ou acima de 5, e abaixo, então, de 5, seria um comentário obrigatório da chefia do porquê que aquela atividade recebeu essa nota no sentido de não ser considerada aceita. Bem, o servidor ele pode discordar dessa avaliação da chefia imediata, independente da nota que for postada, né, que for registrada no sistema. Então, há essa possibilidade e a norma prevê ali os prazos e as formas, né, para solicitar reconsideração e recurso sobre notas, se for o caso. Desligamento do participante. Então, a partir da adesão ao programa e à execução, é possível haver desligamento do participante por diferentes motivos. Então, a gente vai explorar aqui só os motivos e mais adiante o módulo de operacionalização vai explorar o como, né? O como fazer. Bem, por solicitação do servidor, é uma possibilidade. Então, porventura, o servidor não se adaptou ao programa, né? Teve alguma mudança no seu contexto pessoal ou profissional e não demonstra mais interesse em permanecer vinculado ao programa. Ele pode solicitar o desligamento. E isso não impede futuramente dele retornar ao programa. Pode ocorrer no interesse da administração, porque por N motivos, foi feita uma avaliação e as entregas, por exemplo, não estão atendendo a expectativa inicial. O setor tentou o teletrabalho, mas ou não houve adaptação, ou houve perdas na prestação do serviço, enfim, no interesse da administração, ou seja, dentro da avaliação, se entendeu que é melhor retornar ao presencial. É possível. Em casos de remoção ou alteração do local de exercício do servidor, a remoção é a mudança de unidade. Então, se o servidor está vinculado ao programa e ele é removido para uma outra unidade, tem que avaliar se essa unidade aderiu ou não ao programa. Então, ele tem que fazer uma nova adesão, né? Ele sai do programa vinculado à sua unidade anterior, chegando na nova unidade, ele solicita uma nova adesão, se a unidade aderiu, se aquela equipe na qual ele estará inserido aderiu também. Ou na alteração do local de exercício. Por quê? Porque a adesão sempre é também por equipe. Então, eu continuo na mesma unidade, mas mudei de equipe, né? Estou em um novo local de exercício. Eu me desligo daquela adesão anterior, porque ela foi certificada pela minha chefia imediata da época e pelo diretor da unidade, e agora eu preciso fazer uma nova adesão vinculada a uma nova chefia imediata. Então, nesses casos, o servidor ele é desligado, mas não impede de que ele retorne para o programa
com novos vínculos, né, em termos de local e equipe de trabalho. Muitas vezes é possível que o servidor, ao ingressar numa nova equipe, ele precise de um período presencial maior para aprender aquele novo fazer. Então, é possível que num primeiro momento ele fique presencial por um maior período, e bom, estando já com uma maior autonomia para realizar o trabalho de forma remota, então venha solicitar a adesão novamente ao programa de gestão. Ou pode ser desligado também na reincidência de descumprimento do plano de trabalho, do termo de ciência e responsabilidade, que é assinado na adesão, ou das atribuições e responsabilidades previstas ao servidor na norma. Acompanhamento e avaliação do programa. Além da avaliação dos planos, que é uma avaliação dentro de uma relação servidor feita pela chefia imediata em relação ao plano de um determinado período, há uma avaliação geral do programa. E essa avaliação, as unidades têm um papel fundamental. Então, cabe às unidades avaliar os resultados do programa e a qualidade do trabalho que ele vem produzindo dentro do seu âmbito para eventuais ajustes. Cabe às unidades também subsidiar o comitê gestor, a Superintendência de Gestão de Pessoas, a Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria, com informações necessárias para a melhor execução do programa. E também cabe à unidade registrar dificuldades encontradas ou quaisquer outras situações para fins de relatório. Então, a unidade ela tem um protagonismo de avaliar, de acompanhar o programa dentro do seu âmbito, fazer os ajustes necessários e também reportar isso para o comitê gestor, para, muitas vezes, impactar numa mudança de sistema, de procedimento ou até de norma. Então, logo abaixo, o comitê gestor, por sua vez, delibera sobre alterações e ajustes na norma, sistema e procedimentos, com base nos feedbacks das unidades, dos acompanhamentos que ele fará. Inclusive, está previsto, né, dentro da competência do comitê gestor, propor e realizar consultas junto aos servidores sobre como está sendo o teletrabalho, né, em âmbito mais individual e também no âmbito da sua equipe. Então, é importante a gente também ter clareza que, além do dia a dia, né, há essas instâncias que farão essa avaliação de forma mais abrangente sobre o programa na universidade. Por fim, apenas aspectos de transparência para finalizar a exposição. O comitê gestor providenciará a divulgação no seu site do regramento do programa, que já está lá, tanto a norma quanto os seus anexos, e da relação de servidores que participam do programa de gestão na universidade. Nome, unidade, regime de adesão, para fins de transparência. Então, isso será publicizado também. Bem, finalizo então a exposição sobre os conteúdos relativos a esse primeiro módulo da capacitação. Espero que tenha sido bastante esclarecedor e proveitoso para cada um de vocês. Muito obrigado.